Números capítulo 27. A lei acerca das heranças. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação ao meu mandado, de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Capítulo 28. O holocausto perpétuo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes:
da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para mas oferecer a seu tempo determinado. E dir-lhes-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 carneiros de 1 ano sem mancha, cada dia em contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás de tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite moído. Este é o holocausto contínuo, instituído no monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin, para 1 cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás de tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação o aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano sem mancha, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, com a sua libação. Holocausto é do sábado em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses, eu peço desculpa que foi necessário interromper aqui a leitura, mas continuando a leitura do capítulo 28, versículo 11. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha, e 3/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares, para 1 bezerro, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares, para 1 carneiro, e 1/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares, para 1 cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para 1 bezerro, e a 1/3 parte de 1 hin para 1 carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Eu sempre gosto de informar a você que está ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini, que esta palavra hin está escrita H-I-M. Algumas pessoas pronunciam rim. Eu pronuncio como está escrito hin, porque a Bíblia que eu estou lendo é em português, toda leitura em português. Então eu não concordo em ler em inglês a pronúncia de HR, visto que ela está escrita em português. Eu leio in, mas se você ler rim, não vai alterar a leitura da Bíblia. Então, sempre que você ouvir eu lendo in, é porque eu estou lendo como está escrito. E mais uma vez reafirmo, estou lendo a Bíblia em português. Então, por que só esta palavra ia pronunciar como se o H pronunciando R na pronúncia em inglês? Eu estou sempre explicando. Outra coisa também que eu gosto de explicar, esta leitura eu estou fazendo no meu lar, não é um estúdio, é uma leitura que eu comecei a fazer
para eu ter gravada a Bíblia no meu computador, mas senti de Deus ampliar este trabalho e tenho esperança de gravar este trabalho num CD, num DVD. Então, por isso você está ouvindo ele agora. Estou gravando a Bíblia também na internet, no site YouTube, e tenho sentido este desejo de continuar gravando e talvez colocar esta gravação num CD. Então, se você estiver ouvindo agora esta gravação, é por essa razão. No início, pensei ser somente para eu ouvir, mas quis Deus que esse trabalho fosse ampliado. Então, eu espero que você ouça a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Me perdoe as falhas. Como eu já disse, eu não tenho um estúdio. Eu faço essa gravação no meu lar, pelas madrugadas. É o horário que eu ainda posso fazer com mais calma, mas mesmo assim ainda surge os contratempos. Então eu peço a você desculpas por algumas falhas e que Deus abençoe você abundantemente por considerar estas falhas e continuar ouvindo a leitura da Bíblia. Deus abençoe você abundantemente pelo teu esforço, pelo teu interesse e pela tua dedicação de estar ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Então, continue ouvindo a leitura do capítulo 28 do livro de Números. Agora estarei lendo o versículo 15. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor. 2 bezerros e 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3/10 para 1 bezerro e 2/10 para 1 carneiro. Para cada cordeiro oferecereis 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e 1 bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por estes dias. Vou ler novamente o versículo 24 do capítulo 28. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor, por holocausto em cheiro suave, 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. E a sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para 1 bezerro, 2/10 para 1 carneiro, para cada cordeiro 1/10, para cada um dos 7 cordeiros, 1 bode para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo
e a sua oferta de manjares os oferecereis. Ser-vos-ão eles sem mancha, com as suas libações. Capítulo 29. As ofertas na festa das trombetas. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês. Nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á um dia de jubilação. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro e 2/10 para o carneiro, e 1/10 para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês, e a sua oferta de manjares, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. Mas, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares com as suas libações. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E por holocausto em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para um bezerro, para cada um dos 13 bezerros, 2/10 para cada carneiro, entre os 2 carneiros, e para um cordeiro, 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e as suas libações. E no 3º dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e as suas ofertas de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 4º dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha,
a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no quinto dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no sexto dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no sétimo dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No oitavo dia, tereis dia de solenidade, nenhuma obra servil fareis, e por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha, a sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos e com as vossas ofertas de manjares, e com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Amém. Terminei de ler os capítulos 27, 28 e 29 do livro de Números. Você está ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Eu tenho justificado que eu estou regravando alguns livros porque houve um problema na gravação. Então, às vezes, eu digo até a data e a hora que eu estou lendo destes primeiros livros, que é uma data já bem avançada da que já tem no final da gravação, porque eu estou voltando a esta gravação. Estou retornando o início da Bíblia com algumas leituras, porque eu achei que era necessário fazer algumas retificações. E eu tenho sempre explicado também para quem talvez esteja ouvindo pela primeira vez a leitura da Bíblia, outros já conhecem esses textos e sabem perfeitamente que não existe mais este cerimonial de sacrifício, de derramamento de sangue de animais para perdão e purificação de pecados. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, este é o que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus é o que purifica o pecado do homem. No Antigo Testamento,
havia este cerimonial, o derramamento de sangue, o sacrifício de animais, mas a partir do Novo Testamento, da morte, crucificação e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a morte do Senhor Jesus Cristo, o sangue do Senhor Jesus Cristo substituiu todo este sacrifício e todo este cerimonial. Mas eu estou lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, então eu tenho que ler tudo o que está escrito. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 4, guarde bem esta leitura, não esqueça. Está escrito: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Veja bem que está no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 4. Eu vou repetir para você gravar, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. O que acontecia no Antigo Testamento era apenas, como diz a Bíblia, era sombra do Novo Testamento. Isso representava, era símbolo do sangue de Jesus Cristo que havia de ser derramado. Então, quando Jesus Cristo consumou o seu sacrifício na cruz, também encerrou este cerimonial de sangue de animais, derramamento de sangue, holocausto para perdão dos pecados. Ainda a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 11 e 12, está escrito: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ainda a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 12, está escrito: e por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então, somente o sangue de Jesus Cristo hoje santifica, purifica, limpa, lava e perdoa os nossos pecados. 1, versículo 7 diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então veja que está bem claro isso. Eu me preocupo muito com esta leitura, não porque eu me preocupo de ler a Bíblia, de forma alguma. A Bíblia é para ser lida para todas as pessoas, não é segredo. Mas de repente alguém que nunca ouviu a leitura da Bíblia ou não conhece, e pode ficar pensando: mas por que tanto sangue? Por que tanto animal? Então isto é certo? Então pode matar animal para derramar o sangue, perdoar pecado? Não, de forma alguma. O sangue que purifica pecado, somente o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, eu também tenho um versículo muito importante no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda João, capítulo 1, versículo 36, diz: e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O sangue de Jesus não era nem contaminado. Então, por isso, eu deixo aqui justificado essa leitura para você que está ouvindo. E eu quero que você tenha certeza que a nossa intenção não é dar aula de Bíblia, porque eu preciso aprender todos os dias. Eu sei ainda muito pouco, preciso aprender muito mais. Mas o pouquinho que eu sei,
eu quero passar para você. Acho uma responsabilidade muito grande falar sobre a palavra de Deus. O livro de Números é o quarto livro da Bíblia. Ele tem 36 capítulos e 1288 capítulos. Então, continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini.